Ei, eu sei que tá vendo esse corte, dá uma moral, se inscreve no canal, deixa o like e se inscreva também no canal principal. O link tá na descrição. É por lá que rolam as lives, segundas 19 e sextas 23. Vamos lá, sobre canais de YouTube. E, e aqui eu vou ser bem sincero e muito respeitoso, assim. Cara, eu sou um grande defensor da minha profissão. Para mim, pouco importa a opinião do STF sobre a necessidade de diploma para jornalista exercer a profissão. Eu entendo a profissão de jornalista tão relevante como qualquer outra, como a de um engenheiro, de um médico. Então, assim, eu acredito e defendo um jornalismo profissional, porque é o que eu faço diariamente, o que eu procuro fazer, o que eu me preparei para fazer pelo caminho convencional, né? Então, assim, eu estudei jornalismo, fiz faculdade de jornalismo, gosto da teoria por trás da comunicação, gosto de estudar e de entender de noticiabilidade, critérios de noticiabilidade. Eu dava risada demais numa época que eu era setorista, eu noticiava às vezes salário atrasado. Aí vinham os torcedores lá. Ah, tá jogando contra. Ah, isso é cruzeirense. Mas quantas vezes já me chamaram de cruzeirense? Porque eu noticiei que salário atrasado no Atlético. Mas quantas vezes? É... E aí no mês seguinte o Atlético pagava em dia e vinha um monte de espertão lá no meu Twitter. Cadê a notícia que o salário foi pago em dia? E isso, gente. Uma pessoa que não é profissional da comunicação não é obrigada a saber, mas um jornalista é obrigado a saber. Existe uma teoria que rege a profissão, como qualquer outra. E existe o que a gente chama de critério de noticiabilidade, que é o que é notícia é o que foge do padrão. Assim, para falar em termos bem generalistas aqui. Cara, é o exemplo que o meu professor dava na faculdade. Se alguém sai de um lado numa avenida e chega do outro lado da avenida tranquilão, não é notícia. Se no meio do caminho ele é atropelado por uma carreta desgovernada, é notícia. E o normal quando você sai de um lado para atravessar uma rua é você chegar do outro lado. O normal de uma empresa que tem um funcionário é ela pagar o salário do funcionário no dia que ela tem que pagar. O clube, é o que Beluguinha falou, o clube não fez mais do que a sua obrigação. Não existe rigorosamente nenhum motivo para você fazer uma matéria falando que o clube pagou o salário na data que ele tem que pagar o salário. Isso é completamente anti-jornalismo. Jornalista que estudou, que formou, que pegou diploma e que publica uma notícia falando o clube pagou o salário em dia, rasgou o diploma. Ou frequentou a faculdade errada. Então, assim, o Alex falou: achei o exemplo da carreta meio pesado. Cartão amarelo pra você, Frossola. Frossola me pega muito. É isso. Cartão amarelo pra mim mesmo. Então, assim, cara, o grupo tá falando aí, agora que o Atlético tá com o salário em dia, ele tá falando. Imagina, todo quinto dia útil tem vídeo do canal do Professor avisando que caiu o Pix na conta do Kardec. Vocês imaginam? Notícia. Aí eu vou fazer até aquelas thumbs que alguns canais fazem. Bomba. Atlético pagou o salário em dia. Então, assim, eu contei esse caso só como um exemplo aqui, mas voltando ao assunto dos canais, aqui para responder de uma forma objetiva, porque senão eu acabo prolongando no assunto. Eu, como defensor da minha profissão, tenho uma certa restrição a considerar tudo que é de comunicação feita sobre o clube como uma coisa só. Então eu, enquanto consumidor, prefiro consumir jornalismo profissional, feito por jornalista. Apesar de achar 100% legítimo um torcedor, seja ele da profissão que ele tiver, é, produzir conteúdo sobre o clube dele. Não tem problema nenhum, rigorosamente nenhum nisso. Mas ele tem que entender, no meu entendimento, que ele é torcedor. E tem que separar o joio do trigo. Então, assim, torcedor, e aqui eu não vou citar nome de ninguém. Vocês façam o juízo de valor da forma como bem entenderem e cada um que assistir isso faz reflexão da forma como bem entender. Torcedor
que assume uma posição de jornalista, assume um discurso de jornalista, e que claramente não e claramente não tem o know-how, e claramente não tem o expediente de alguém que é profissional da função, eu já não consumo mais. O torcedor que se posiciona como um torcedor, aí tá perfeito, assim. Tá tudo certo. Problema nenhum. Então essa é a minha opinião. É o que eu penso. Vivemos numa democracia, qualquer pessoa do planeta tem todo o jeito do mundo de abrir uma câmera, entrar ao vivo e falar para quem ela quiser, sobre o assunto que ela quiser. Mas perguntaram a minha opinião, o que eu acho. Eu, Guilherme, prefiro consumir jornalismo profissional. Apesar de entender que no mundo maluco que a gente vive, muitas das vezes vai ter um torcedor que não é jornalista dando notícia mais do que o jornalista. Mas por quê? E aí é a pergunta que o torcedor não se faz. Porque o jornalista, pelo menos o jornalista correto, como eu tento ser desde 2013, quando entrei na faculdade, ele tem obrigação de checar a informação que ele apura. É obrigação. Você aprende isso na faculdade, é o beabá da profissão. E eu não vou rasgar meu diploma. Eu vou sempre cumprir rigorosamente o que eu estudei para fazer. Então, assim, caramba, quase 300 pessoas simultaneamente na live. Tamo junto, pessoal. Obrigado pela moral. Deixa o like aí, se inscreva no canal se não for inscrito. Pronto. Recadinho rapidinho aqui no meio da falazada. Então, assim, é natural que em alguns momentos não jornalistas deem notícias que jornalistas não deram, porque o jornalista tem que cumprir a cartilha do jornalista. Falo por mim, né? Pelo menos eu cumpro. Então, já aconteceu, não foram 2 ou 5 vezes, não, foram dezenas de vezes de eu ter uma informação e no processo de checagem alguém publicar. Paciência. Eu prefiro morrer com a informação na mão do que correr o risco de publicar algo não checado. Eu já falei isso aqui várias vezes. Então, assim, todo o respeito do mundo a quem produz conteúdo não jornalístico, um pouco de pé atrás com quem não é jornalista e assume um discurso como se fosse, porque aí eu não curto. E eu, Guilherme, vou continuar sempre priorizando o jornalismo profissional porque vivo dele e defendo para sempre. Vou defender para sempre, beleza?